analisada desde a microescala e como que a ebulição convectiva ela vai de uma gama de opções bem vasta. E bom, inicialmente eu dividi a apresentação em 5 tópicos, né? A primeira é a contextualização de escoamentos bifásicos, que é importante para o tema. A segunda vai ser a metodologia experimental, o porquê que tem que ser uma ideia experimental. A terceira é a relevância dessa transferência de calor bifásica com um fluido em caráter bifásico, que é o caso da ebulição. E, por fim, uma análise em macroescala, para nós vermos não somente o, o fenômeno, mas também avaliar para que serve esse fenômeno. E, no fim, apenas uma conclusão, de fato. Sem mais delongas, para inicialmente nós entendermos o que é ebulição convectiva, nós temos que entender o que é um escoamento bifásico, né? Que é exatamente a ideia de que eu tenho dois fluidos que escoam por meio de algum meio. E isso é muito importante entender porque a forma como nós abordamos um sistema bifásico, ela difere em alguns parâmetros quando analisados em um sistema monofásico. E isso é importante porque, afinal de contas, para a nossa análise, nós temos que considerar que possuem densidades diferentes, que não ocorrem reações entre si, ou seja, reações químicas, eletromagnéticas, de radiação, elas não ocorrem entre si para facilitar nosso entendimento, e eles têm velocidade de escoamento diferentes, devido à densidade, mas em boa parte a ideia é de que eles tenham velocidades diferentes para que ocorra o fenômeno de fato. E para a ebulição, nós temos o mesmo fluido, só que ele está em estados diferentes, em parâmetros diferentes, termodinamicamente falando. E, por fim, nós temos a ideia de que se eu tenho a geração de um, necessariamente eu tenho a diminuição do outro. Porque, afinal de contas, se eu tenho um fluido e ele está ebulindo, ele está evaporando, entre aspas, ele está se tornando outra coisa. Ele está se tornando a outra fase e ele está agregando a outra fase. Isso são os princípios básicos que nós temos que entender para o escoamento bifásico. Aqui, nós temos um pouco das equações de balanço que nós temos que considerar. Como todo fenômeno, ele tem que ser baseado em algum sistema de equações. E no caso, nós temos a equação de massa, que ela vai demonstrar exatamente o que eu disse sobre a geração de um e a diminuição do outro, que é exatamente a ideia de que se o fluxo de fluido variar, significa que o fluxo de gás também tem que variar positivamente na direção ou opostamente à variação do fluido. Isso é muito importante para nós entendermos sobre a relação de um com o outro, principalmente no transporte. A outra questão é a equação de momento, que, que nós temos basicamente, quando se trata desse tipo de sistema, nós podemos avaliar basicamente a tensão do gás com a parede, a tensão do fluido com a parede, e por fim, a variação de energia do fluido e do gás, que é importante para nós nesse caso. E por fim, a equação de energia, que ela, quando nós refazemos elas e adaptamos elas a um sistema bifásico, nós obtemos exatamente esse conceito que vocês podem ver, que ele define, de certa forma, que a dependência se dá apenas pelo título, que pode variar, e pela fração de vazio, que são os dois principais parâmetros que nós temos quando temos um sistema bifásico, porque nós analisamos a proporção que um está em relação ao outro. Então, isso é muito importante para nós. Outra questão muito importante quando avaliamos escoamentos bifásicos, principalmente para ebulição, são os padrões de escoamento. O que são os padrões de escoamento, né? Acredito que muitos saibam o que é, mas não é, cabe uma revisão básica e rápida. É os tipos de escoamento que podem ocorrer quando eu tenho um sistema bifásico. Ou seja, se eu tenho uma proporção maior de gás, se eu tenho a velocidade do gás muda, a velocidade do fluido muda, a quantidade presente de um, a quantidade presente do outro, as relações que eles têm entre si, elas podem gerar essas sequências. No caso, à esquerda de vocês, a imagem à esquerda, ela é para um caso de um duto horizontal e a imagem à direita para um duto, para um duto vertical e à direita para um duto horizontal. E nesse sentido, cada um desses padrões, eles vão fazer proporções e ideias diferentes na hora de você fazer a análise. E isso é muito importante
Porque no O final que das no caso? contas, tem como princípio você analisar especificamente. E isso é muito importante, e vocês vão ver vamos abordar isso mais à frente, mas isso define muito bem o tipo de coisa que você está avaliando e o tipo de processo no qual você quer implementar a sua análise. E, no caso, quando eu tenho ebulição, eu não só tenho esses padrões de escoamento mais conhecidos, que, no caso, são esses de cima, mas eu também tenho os padrões de ebulição, e no caso de convecção forçada, que eles podem ser simplificados nesses quatro, que podem ser vistos na imagem. O primeiro, no qual ele vai aderir principalmente ao padrão de bolhas, vai ser a ebulição subresfriada, que é quando eu tenho a ideia de que o fluido já deveria ter virado gás, ele já deveria ter se expandido, só que ele não tem temperatura suficiente para isso. Então ele fica nesse estado de subebulição, no sentido ebulição subresfriada, porque ele não tem formação de bolhas concretas, as bolhas elas se desfazem muito, muito facilmente. Mas se eu continuar ingressando com mais calor nesse sistema, eu vou fornecer mais energia para esse gás, e esse gás de fato vai começar a formar as bolhas de fato com hum, maior tamanho e maior dimensão, que é exatamente o segundo tipo de padrão que nós temos, que é da ebulição nuclearmente saturada, que ela é basicamente o seguinte: o gás ele já atingiu uma temperatura de saturação que faz com que ele consiga se manter sendo gás. Isso é importante nós sabermos porque esse gás ele vai se manter nessa temperatura. Se eu continuar injetando, ele vai se manter nessa temperatura até o fim do escoamento, seja ele qual for, a menos que eu retire a energia dele, mas a temperatura dele vai se manter igual. E isso é importante nós sabermos porque isso faz com que a bolha apenas aumente e não de fato mude a temperatura do sistema. Isso é muito importante. Mas se eu continuar injetando ainda mais calor nesse sistema, eu vou chegar exatamente na segunda etapa, que é quando eu tenho uma transferência de calor forçada por meio de um filme líquido. O que é exatamente isso? Eu tenho uma bolha, eu tenho um fluido, ele começa a esquentar, ele vai virando uma bolha, ele vai virando uma bolha, essa bolha vai crescendo até o ponto de que ela se junta com demais bolhas e ela se torna forte o suficiente para empurrar, vamos colocar assim, o fluido para a parede do duto. Então eu tenho o duto e esse fluido ele vai se aderindo à parede. Isso é muito importante porque esse filme ele vai definir bastante o coeficiente convectivo, dependendo da forma como você analisa, porque ele que vai estar em contato com a parede do fluido. Então, por que que é forçado, né? Como a diferença de pressão, ela a princípio não muda, a menos que você queira que ela mude, quando eu começo a ter esse tipo de sistema, a pressão começa a ser, ela ainda se mantém igual. Então, o que que acaba ocorrendo? O gás, ele aumenta de velocidade. E esse aumento de velocidade que é o que faz com que ele consiga forçar o fluido a ficar nas paredes do duto. E isso gera exatamente a ideia do anular, que é quando eu tenho, durante o duto, eu tenho um filme líquido na parede na parede. Mas, obviamente, se eu continuar injetando ainda mais calor, continuar mantendo a injeção de calor, eu vou chegar à ideia de que esse filme ele vai começar a entrar em ebulição e ele vai diminuindo, 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 até o ponto de que ele apenas vai deixar a parede úmida, com algumas gotículas, algumas coisas. E os demais fluidos eles vão ser carregados pelo gás, que é exatamente o último caso que nós temos, que é quando a parede úmida com depósitos de gotículas. E esse é o caso no qual nós começamos a ter, de fato, o aumento de temperatura do gás, porque quando para-se de ter fluido, para-se de ter calor latente, começa-se, de fato, a ter o aumento de temperatura. E a partir daí, você começa, a partir desse momento, se você ainda continuar injetando calor nesse sistema, você vai apenas ter vapor e gás, vapor gás no seu sistema. E o que não é o nosso caso, nós não avaliamos essa parte, nós queremos analisar exatamente esse escopo que vocês estão vendo, que é a parte de onde de fato ocorre a ebulição. Mas não somente isso, nós precisamos avaliar quando nós temos padrões de escoamento em microcanais. E isso é muito interessante porque isso aqui vai pontuar novamente a questão de padronização e de especificação do experimento ou do tipo de sistema que nós estamos avaliando. Por quê? No caso de microcanais,
devido ao fato de eles serem bem pequenos, e aí alguns autores falam que eles têm que ser menores que 1 milímetro, mas tem autores que falam que esse tipo de fenômeno já ocorre entre 4 milímetros de diâmetro do canal, dependendo do autor, mas a partir de 1 milímetros os efeitos de microcanais já são visíveis. Então, esse fato deles serem pequenos faz com que essa camada de filme ela seja presente durante praticamente todos os padrões, como vocês podem ver no slide, diferente de, por exemplo, de um duto genérico, assim, um duto de clássico, no qual você tem vários padrões aqui, como o estratificado com ondas, o slug e o misto, você tem esses você, você percebe que eles têm uma área do duto que ela não está sendo afetada pelo fluido. Diferente do microcanais, no qual você pode ver que até mesmo quando você tem uma injeção muito alta de calor, você ainda cria esse filme em volta do duto de fluido, porque afinal de contas a tensão superficial do fluido ela ainda vai ser capaz de se manter, porque nós estamos tratando de um canal muito fino. Então ela vai continuar, ela vai conseguir se manter junta em vez de criar bolhas localizadas. Isso é muito interessante de avaliar, porque isso gera uma otimização em qualquer tipo de sistema quando se trata de refrigeração. E aí agora que nós já analisamos toda o princípio do fenômeno, né? Nós podemos de fato analisar do porquê que ele tem que ser, por que que a metodologia mais utilizada para esse, para esse fenômeno é a experimental. Bom, a, aqueles que mexem com computação, acredito que muitos de vocês mexam com isso, eu tenho um sistema transiente, turbulento, com mudança de fase, no meu caso, que vibra sabe, tipo, gera uma quantidade de parâmetros que certos sistemas computacionais não conseguem rodar. E ainda que rodem, a demanda computacional para realizar esse tipo de simulação é muito grande, né? E também o tempo para esse tipo de processamento também é muito elevado. E como às vezes até mais barato realizar o aparato experimental para esse tipo de fenômeno, ele acaba sendo mais utilizado. E além disso, é, como foi dito, né, o tempo elevado de processamento faz com que a avaliação seja feita posteriormente à simulação, mas no caso do experimental, não. Nós conseguimos avaliar imediatamente ao efeito do experimento, como é o caso da verificação visual. Como eu disse, dependendo do parâmetro e dependendo do padrão de escoamento que tiver sido colocado ali, eu já consigo visualizar imediatamente, por meio até mesmo de câmeras de alta precisão e de câmera lenta, né? E verificar qual é o tipo de escoamento que está ocorrendo naquele ambiente e já verificar e já fazer a mudança do tipo de parâmetro em vez de depender de um tempo muito mais elevado. Outra coisa também que é importante são as medições muito específicas. Como foi dito, a gente está lidando com dois fluidos, então qualquer tipo de avaliação errada de um vai gerar avaliação errada do outro. E essas medições, elas dificultam muitos os experimentos. Eu tive a oportunidade de ter aula com o professor Augusto Maza, doutor Augusto Maza, e ele falou que às vezes você tem que fazer cerca de 50 medições de um único parâmetro, só você tem que avaliar todos os pontos do duto. E isso dificulta bastante a avaliação, mesmo sendo um dos únicos métodos possíveis. E além disso, devido à especificidade do sistema, a precisão tem que ser muito elevada. E esse fator é muito determinante porque isso acaba tendo que seja feito vários e vários experimentos até que tenha de fato a, a, con- a concordância da precisão. Isso é o que faz a gente acabar levando ao sistema mais experimental. E como alguns exemplos aqui, como eu disse, a imagem, vocês podem ver, nesse caso, ele trata de. Isso aqui é um duto só, é apenas um duto, né? Ele começa aqui, vai, aí ele vem para cá, aí depois ele vem, e assim vai indo. E no caso aqui é um microcanal com fluido refrigerante, no qual, como vocês podem ver, ele começa sendo bolhas, depois ele vai slug, depois ele vira um anular e ele praticamente se torna apenas gás aqui nesse momento. Isso aqui é muito bom de avaliar porque isso é imediato, né? Eu consigo ver todos os parâmetros imediatos.
E essa avaliação de imagem ela é importante para saber se de fato os parâmetros que eu coloquei estão de acordo com o padrão de escoamento que eu escolhi. Outra coisa é a definição de parâmetros por experimentos. Como, como vocês podem ver na imagem, você tem aqui um mapa de, um mapa de padrão, né? Que para aqueles que não conhecem, eu basicamente consigo definir quando que um escoamento está de fato naquele tipo de padrão, por meio de linhas. E nesse caso aqui é um mapa de padrão de um duto, de um microcanal, que ele foi definido, essas linhas foram definidas experimentalmente. Ou seja, eu consigo definir um sistema teórico por meio de experimentos. E o contrário também é verdadeiro. Eu crio uma ideia de um sistema teórico para depois fazer o experimento dele para ver se faz sentido essa ideia, que é a caracterização específica, né? E eu coloquei aqui nesse caso, que é o método das três zonas, desenvolvido pelo Tommy, que é um grande estudioso da área, e por mais que seja um exemplo muito bom, ele não é muito prático, né? Como foi dito anteriormente, as especificações são tantas que você cria uma ideia e essa ideia só vai servir para aquele caso que você colocou, ela não vai servir, você não tem generalizações nesse tipo de fenômeno, porque é algo muito complexo. Por exemplo, esse caso das três zonas, ele só funciona para os parâmetros pré-definidos anteriormente. Se você foge desses parâmetros, ele não serve mais para nada. E falam que até a precisão dele não é tão boa. E aqui falando um pouco do meu experimento, né? No meu caso, ele é uma avaliação de um microcanal e eu vou tentar não, eu vou encontrar o coeficiente convectivo desse microcanal. E a ideia é eu ter dois dutos, um de 2 milímetros e um de 4 milímetros de diâmetro. A temperatura de saturação ela é entre menos 5 e 40. Isso se essa temperatura mais baixa, ela não só facilita as medições, como ela é dada devido ao fluido de trabalho ser fluidos refrigerantes. Então, como eles são fluidos refrigerantes, eles têm essa temperatura mais amena. E além disso, além de colocar calor o suficiente para realizar a ebulição e variar o fluxo máximo, a vibração. É um duto que ele vai ser colocado horizontalmente, vai entrar aqui, ele vai ser aquecido, e aí ele vai se tornando gás ao longo desse duto, enquanto ele vibra horizontalmente, ou seja, ele vai vibrar assim, né? Para vocês verem, ele vai vibrar dessa forma, olhando de frente. E, ou seja, fazer esse tipo de simulação requer uma carga computacional e uma capacidade de simulação absurda, assim, na minha visão, que não mexo com isso, absurda. Então é algo, é algo muito importante. E além disso, aqui está como é que funciona a bancada, aqui está apenas o diagrama da bancada, a bancada ainda não está totalmente montada, por isso que eu não mostrei a foto dela, mas o princípio é básico, você tem um fluido, o fluido vai entrar por aqui, ele vai entrar por esses dois portos aqui, ele vai ser aquecido, isso aqui é a área de teste, local onde vai ser filmado, onde vai ser medido, ele vai retornar, o condensador ele vai resfriar, depois ele vai voltar para a bomba e assim retornar, fazendo um ciclo fechado de todo o experimento. E aí realizar as medições variando os parâmetros já citados. Mas qual que é a relevância disso, né? Por que que nós temos que fazer essa ideia dessa transferência de calor? E bem, a importância é evidente, visto a vasta gama de aplicações no qual esse tipo de sistema ele é possível. E no caso aqui, indo desde o ar-condicionado, que alguns de vocês podem estar usufruindo no momento, até refrigeramento eletrônico, radiador, sistemas biomédicos e reatores nucleares. Então, é uma aplicação que ela é vasta em seu âmbito. Mas a grande questão, né, que é o grande par acerca da, da ebulição convectiva, que é o coeficiente de convecção, né? E a dificuldade de obtenção dele já é notória. Você já sabe a maioria de vocês sabem que é complicado encontrar esse coeficiente. E quando você coloca a presença de ebulição, ela se torna ainda mais complicada devido à sua complexidade. Desse modo, cada estudo de coeficiente possui seus critérios e suas formas de definido. Ou seja, eu posso definir um coeficiente convectivo para aquele caso, naquele parâmetro, naquele dia, naquela hora,
E de fato funciona, mas eles não são generalizados. É como se não houvesse como fazer eles generalizados por enquanto. Então, o slide seguinte, ele possui um fator quase cômico, porque ele demonstra exatamente isso. Aqui vocês veem diferentes coeficientes convectivos, cada um para o seu parâmetro, e todos eles lidam com ebulição convectiva. E isso no mínimo, interessante, porque vocês, como vocês podem ver, são vários, e cada um deles tem o seu tipo de análise, tem a sua forma de colocar, tem a sua forma de escrever, tem a sua diferenciação de parâmetro. Então, isso é muito interessante e até bonito, que é como se criasse tipo uma intimidade com aquele tipo de sistema, porque afinal de contas é específico, é localizado e é para aquele tipo de sistema. E para aqueles que quiserem saber mais sobre todos esses coeficientes que vocês estão vendo, eu vou ter que. O meu tempo é limitado, mas felizmente eles vão estar no documento do meu mestrado, explicados, cada um, respectivamente, de acordo com o seu parâmetro. Mas ele mostra exatamente que só para obter esse Hzinho que vocês estão vendo, depende de tantos fatores que se torna até difícil você falar como que obtém esse coeficiente convectivo, mas é uma forma de nós conseguirmos estimular a procura. Mas agora vamos para por que nós temos que saber desse coeficiente convectivo? Por que nós precisamos adiantar esse sistema, né? Por que que, por que que, por que que é importante sabermos disso? E bom, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é exatamente na ideia de refrigeração eletrônica, que são os modelos de heat pipes. Em um resumo bem breve, eu tenho um duto que ele está conectado ao processador, e quando o processador esquenta, dentro desse duto, eu tenho um fluido, e esse fluido ele vai entrar em ebulição, e devido à diferença de pressão, ele vai caminhar para o lado externo. Quando ele caminhar para o lado externo, ele vai entrar com uma região fria, a região externa fria, ele vai se liquefazer novamente e vai voltar para o processador, criando um fluxo que não depende de bomba ou qualquer outro tipo de trabalho. Isso é muito interessante, e isso certamente se implementa não só a ebulição, mas também microcanais. Outro fator que muitos já conhecem, que é exatamente a ideia do trocador de calor, que também, dependendo da temperatura e do fluido que estiver utilizando, ele apresenta características de convecção que possui ebulição, e isso é muito interessante porque muitas das vezes nós implementamos o trocador de calor como uma caixa preta, né, que entra de um lado, sai do outro, e é isso. Mas se nós pegarmos a ideia de avaliarmos ele especificamente, é possível até mesmo fazer otimizações em trocador de calor, avaliando a ideia de convecção que ocorre dentro dos tubos e a ebulição que ocorre dentro deles. Isso é muito interessante. Além disso, a famosa, no caso aqui, poderia ser qualquer tipo de refrigeração, que é bem comum os fluidos refrigerantes entrarem em ebulição, na verdade é o mais comum de se acontecer. Mas aqui no caso, eu coloquei a refrigeração criogênica no sentido de ver que seja algo mais visual, algo mais verdadeiramente palpável, porque afinal de contas, você tem uma refrigeração criogênica, você utiliza de fluidos que em estado natural se tornariam gasosos. Então, a partir do momento que você começa a ocorrer a troca de calor entre uma coisa que está em temperatura ambiente e uma coisa que na temperatura ambiente ela é gasosa, imediatamente você já começa a ter a presença de ebulição convectiva. E isso é bem visível nessa parte. Mas por último, mas não menos importante, nós temos reatores nucleares, ou pode ser qualquer tipo de é, qualquer tipo de geração de uma termoelétrica. Mas aqui, no caso, os reatores nucleares, eles são tão mais gritantes essa ideia, porque diferente das demais, o objetivo de um reator nuclear não é você fazer ele produzir, é você resfriar ele, né? Se você tem uma termoelétrica a carvão, você quer ficar aumentando, jogando mais carvão. No caso de uma usina nuclear, você quer resfriar ela, porque você consegue esquentar ela o quanto você quiser. Mas o objetivo é resfriar ela. E por que que isso é tão importante? Porque quando vocês avaliam, no caso aqui eu coloquei esse gráfico exatamente com essa ideia, se o objetivo é você resfriar, então deixa apenas água. Mas se você só deixa apenas água, o coeficiente convectivo, o fluxo de calor, ele fica muito baixo.
ele fica muito baixo e isso interfere diretamente na eficiência da usina. Então, o que você faz? Você tem que deixar ele criar certas bolhas, né? Criar certos parâmetros para que ele se torne exatamente mais eficiente. Percebam, somente nesse gráfico, você tem que o fluxo de calor sai de 25 para 150. Então, para uma escala mais visual, imagine que você aumentaria a eficiência do ar-condicionado com uma ideia, sendo bem direto. É como se você fazendo isso, você fizesse com que seu ar-condicionado economizasse quatro vezes mais energia. Porque afinal de contas ele estaria sendo mais eficiente, a ideia da transferência de calor estaria sendo mais eficiente. Isso, e essa otimização, ela é muito importante, e a avaliação disso é muito importante, porque, percebam, se por acaso nós errarmos a avaliação, todo o sistema cai, o coeficiente objetivo ele acaba caindo, e o que basicamente acaba acontecendo é que o reator entra em seu estado de superaquecimento e ele derrete, porque, afinal de contas, essa temperatura, todo esse calor, ele tem que ir para algum lugar, mas eu diminuí esse calor, e esse calor acaba indo exatamente para a estrutura do reator. Então, fazer esse balanço e essa otimização em um reator nuclear é algo extremamente importante e é bem visível. Mas isso pode se aplicar a qualquer outra coisa, indo desde o radiador de um carro ou até mesmo num ar-condicionado, como já citado. Então, isso é muito importante, porque até mesmo na geração de energia, isso em uma escala literalmente nuclear, você tem que ter esse tipo de avaliação e esse tipo de parâmetro para ser avaliado. E apenas para eu concluir, né? Nós iniciamos falando que é um fenômeno muito complicado, que a convecção, que a ebulição convectiva, ela é muito complicada e ela é difícil de ser analisada, mas isso não impede que nós, com uma base experimental forte, não consigamos definir parâmetros, mesmo que específicos, uma forma de avaliar e até mesmo otimizar os sistemas e tornar esse fenômeno complicado em algo mais palpável, algo mais direto para nós. E não somente isso, mostrar que é um fenômeno muito útil, como os exemplos citados. Ele define como uma refrigeração é feita, define como uma geração de energia é feita, e isso é muito importante, porque afinal de contas, a sua relevância ela não é mais dada apenas com a ideia de cunho acadêmico, mas ela também ela nos ajuda a propor uma ideia de uma eficiência energética não somente para nós, mas para toda a humanidade como um todo. Isso é extremamente bonito de se pensar, não é mesmo? Aqui estão as referências, algumas das referências utilizadas, não são todas. Acredito que no meu texto final haverá muito mais referências utilizadas. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Felipe. Ótima apresentação. Pessoal, alguém tem alguma dúvida específica para o Felipe? Bom, Felipe, eu tenho algumas aqui. A Fique à primeira é que vontade. você, lá no começo da sua apresentação, você falou que é, no microcanal sempre vai ter uma fase líquida, um filme, né, aderindo às paredes. Tem Sim. algum motivo específico de por que que isso acontece para o microcanal? Isso se dá ao fato de que quando você vai diminuindo, quanto mais você diminui o duto, mais a presença de efeitos viscosos aumenta e menos os efeitos gravitacionais. Por quê? Porque não porque a gravidade diminui, mas porque os efeitos viscosos eles aumentam bastante. Porque se você tem um duto, por exemplo, desse tamanho, a água ela sempre vai tender a cair, ou seja, ela não consegue ficar aqui em cima. Só que se você tem um duto pequeno o suficiente, praticamente, ou por exemplo, um capilar, a água, a água, utilizando a água aqui como exemplo, ela consegue aderir a todo o sistema capilar apenas por viscosidade própria, apenas por adesão própria. Isso permite com que todo o duto fique, entre aspas, molhado, né? Porque isso não só aumenta a eficiência, como permite que, por exemplo, se vocês lembrarem de resistência térmica, né? A resistência térmica do fluido ela é menor do que a resistência do gás. O gás ele tem uma resistência térmica muito maior e impede que o calor vai. Mas como eu tenho esse duto todo molhado devido à adesão das bolhas em um único sistema, isso faz com que a eficiência aumente bastante e permita uma melhor qualidade na refrigeração. Perfeito.
Outra coisa que eu fiquei em dúvida também é em relação ao coeficiente o coeficiente que você vai levantar para a bancada que você está desenvolvendo. Quais que eles vão ser aqueles parâmetros pertinentes para o cálculo dele? Você já tem alguma ideia? Tenho. No caso, os parâmetros que eu vou medir vão ser a temperatura, eu vou medir a temperatura de entrada e a temperatura de saída, Uhum. e por meio do título, que eu vou calcular, do título, devido à minha vazão, eu consigo encontrar a pressão do ambiente. Calculando a pressão do ambiente, eu consigo ter mais certeza da entalpia dele. Ou melhor, perdão, por meio do fluxo, eu vou encontrar a temperatura e eu vou medir a pressão. Eu falei o contrário, desculpa. E aí, achando a temperatura por meio da entalpia e obtendo a pressão, eu consigo fazer exatamente a quantidade de fluxo possível. E aí o coeficiente sai pela equação mesmo, né? Eu vou ter o fluxo, que ele já vai ser definido pela manta térmica que vai ser utilizada. É um fluxo de um parâmetro bem específico, tanto que essa manta ela é cara pra caramba, porque ela é muito, muito específica, ela é bem, bem, bem pontual. E aí eu vou ter a temperatura. E aí, com a temperatura e o fluxo, eu tenho a área já é definida pelo próprio duto e pela manta, então eu já vou conseguir o coeficiente convectivo. A grande questão que meu orientador não está querendo deixar eu fazer é encontrar a equação que define esse coeficiente convectivo. De acordo com ele, é muito difícil. Só que ele não está deixando. Mas, a princípio, é só média temperatura, tecnicamente média temperatura, tem o fluxo, passa dividindo a temperatura pelo fluxo, eu tenho o meu coeficiente convectivo. É bem simples a ideia. A ideia. A ideia. Perfeito. O Sabino tem uma pergunta. Fica à vontade, Sabino. Fica à vontade, Sabino. Boa tarde, tá me ouvindo? Sim, Boa apresentação. É, obrigado. Então, surgiu algumas dúvidas. A primeira, eu acho que é mais simples de você responder. Por que você escolhe a banda de frequência de 0 a 70 Hz? Isso. É Tá questão do seu bom. aparato experimental ou... Não, isso se dá muito a ideia de que o projeto, ele é um projeto do professor Fábio Toshio Kanizawa, que é meu orientador, juntamente com a FAPESP. E essa faixa de frequência, ela vai de encontro aos dispositivos industriais de refrigeração, indo geladeiras, quando o motor da geladeira, o ar-condicionado, radiador de carro, eles vibram nessa frequência devido aos motores que são utilizados, as bombas que são utilizadas para fazer esse fluido ele caminhar. Então, essa frequência é dada exatamente por isso, porque muitas das vezes é negligenciada essa frequência na hora de calcular o coeficiente convectivo desses instrumentos, e é uma coisa que não tem muito trabalho acerca, é bem raso o trabalho em cima do coeficiente convectivo por meio de vibração. E aí a ideia dessa frequência é exatamente essa, é simular como se fosse um duto ou de fato um aparato industrial, seja ele qual for, indo desde ar-condicionado até o que você quiser. Até mesmo o reator nuclear, ele vibra. Ele vibra numa frequência ali devido ao fluxo da água, ele vibra numa frequência ali de 15 Hz. Então, tipo, é algo realmente comum em qualquer tipo de frequência de fluido, você tem esse tipo de vibração nessa faixa etária. Ah, tá, entendi. Outra coisa, no início da sua metodologia experimental, tem como você voltar lá no slide, por favor? Aqui, Esse slide mesmo, o próximo. esse aqui. Isso. Aí você falou da caracterização, né? Você consegue caracterizar um escoamento escolhendo, por exemplo, as velocidades características, tem aquelas equações para você cair, em qual região você quer cair, né? Se você quer cair no Exato. slug, no plug. Aham. Muda muito a diagramação entre eu estar analisando, tá propondo a modelagem para microcanais e para canais assim, industriais, por exemplo, da indústria de óleo e gás, da indústria nuclear, ou os microcanais, por exemplo, você mostrou ali um processador. Entendeu? Assim, eu quero Sim. ver a discrepância, eu quero saber se tem essa discrepância Sim. entre essa geometria, se é um parâmetro geométrico Não, influenciando. sim, esse é tão gritante a diferença que se você já viu um mapa de escoamento diferente desse daqui que eu estou mostrando, você já conhece. Porque, afinal de contas, você vê um mapa de escoamento de um duto normal, ele parece um mapa, literalmente, tipo de um país, assim, ele parece que se divide em vários setores. Quando se trata de um microcanal, não. Porque devido ao efeito viscoso que eu citei, ele quase segue
um sistema praticamente, tipo assim, logaritmo de mudança, perceba. Ele vai mudando quase que sutilmente. Ele não tem uma diferenciação, como você pode ver aqui, né? A diferenciação dele é muito curta. Por exemplo, dependendo de como você tiver o seu parâmetro, esse bubbles ele nem existe. Isso é uma coisa interessante. Dependendo do parâmetro e do duto que você estiver utilizando, ele nem existe. E aí você citou no caso da indústria de petróleo. É difícil até você imaginar, mas, pô, se você pega dutos da indústria de petróleo que tem, tipo, 30 centímetros de, 30 centímetros de diâmetro, dependendo do duto, é quase que totalmente diferente. São efeitos totalmente diferentes, sabe? Porque enquanto em uns você literalmente tem no slide aqui mostra o slide à esquerda, que é literalmente o Stratified Wave, e um slug, que também é bem comum de ter. No caso do microcanal, você não, ele não vai ter o efeito, por exemplo, de slug to annular transition. Ele não vai ter esse tipo de coisa. Aí no caso do reator nuclear, ele é bastante. O reator nuclear é interessante porque dependendo de onde você olha o reator, vão ser diferentes. Se você olha num duto do, do, da, do gerador de vapor, você certamente vai ter algo semelhante como isso. Mas se você olha entre as pastilhas que tem do reator, entre as hastes do reator, certamente você vai ter algo mais parecido com isso. Porque a distância entre as hastes tem que ser curta o suficiente para os nêutrons conseguirem passar entre hastes, né? E aí normalmente a distância disso é a de aproximadamente 2 milímetros, o que gera de fato um microcanal. Não um microcanal circular, igual imagina, mas de fato um microcanal assim mais paralelo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Aí a última, eu juro que é a última, é porque na literatura, quando a gente vai fazer, por exemplo, o que eles chamam de benchmark, assim, se eu vou simular isso aí, em contexto de trocadores de calor, o pessoal usa muito a água, que é um padrão, eu estou analisando assim, a geração de vapor, né? Se eu Uhum. quero gerar Sim, vapor, se eu sim. vou considerar que eu quero extrair alguma fonte de energia daquilo. No caso de vocês, da linha de pesquisa de vocês só consideram só a análise do fluido refrigerante ou já surgiu dentro do contexto da sua análise o uso da água considerando a extração, né, essa troca de energia térmica? Uhum. No caso aqui, o pessoal do laboratório daqui, a gente, principalmente no meu trabalho, ele é mais focado exatamente porque a ideia do trabalho é a avaliação de refrigeração, né? Então, refrigeração utiliza de fluido refrigerante. Mas aqui, a água, ela é complicada porque quando você vai trabalhar experimentalmente com alguma coisa, você tem que considerar certos parâmetros chatos, principalmente como pressão e temperatura. Por exemplo, por que que o fluido refrigerante é mais tranquilo de fazer experimental? Porque, pô, é entre -5 e 40 graus. Agora, se a água, para eu fazer a ebulição nela, tem que estar aproximadamente 100 graus Celsius, isso dificulta a própria o aparato experimental. Sem contar que a pressão que isso acaba gerando, dependendo do duto que for utilizado, também é muito grande. Mas a princípio não, é só a minha mesmo. O meu projeto que ele é mais focado. Por exemplo, tem um outro pessoal, aí o cara tira o telefone. Tem um Perdão, outro cara, projeto, deu uma tudo interferência bem, terrível. tudo bem. E aí tem um outro projeto aqui que ele é focado em CO2, por exemplo. Ele é focado em refrigeração por CO2 e tem também um outro projeto que é focado mais na ideia de escoamento bifásico contracorrente, no qual você tem, de um lado você coloca gás e do outro você coloca fluido e vê como eles se interagem entre si. Então, e nesse caso sim é água, mas se tratando do caráter de calor aqui, a gente não está mexendo muito com isso, não. Não, não que a gente não queira, mas é só uma questão mais questão de praticidade mesmo. E obrigado. Nada. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, Felipe. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que Demorou, mas agradeço. saiu. Sim, Quando você tiver mais resultados, as portas do laboratório estão abertas. pode deixar, pode deixar. Muito obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado a todos que assistiram. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.